Quando nos referimos à Santíssima Trindade, acredito que cada um dos hipercarros represente algo. O McLaren P1 representa o design, com toda a sua elegância, classe e presença. O LaFerrari é o símbolo da esportividade, com sua proposta de pista extremamente agressiva e brutal. E o último hipercarro de que falaremos desse trio dos deuses é a obra-prima da engenharia. O carro que cria a harmonização perfeita entre a engenharia, a aerodinâmica e beleza. Hoje, nós iremos conhecer melhor o Porsche 918 Spyder. Eu sou Arthur e esse é o Auto Apex. Então, como começar a falar do Porsche 918? Claro que teremos que voltar ao passado e falar do seu antecessor, o Porsche Carrera GT. Quando se trata do Carrera GT, estamos falando de opiniões extremas quanto aos gearheads. Claro que posso estar exagerando um pouco, mas há aqueles que simplesmente amam o carro e que o acham uma lenda, e aqueles que o acham horrível, que nunca deveria ter sido criado e que foi um grande erro da Porsche. A verdade, meus amigos, é que o Porsche 918 jamais existiria do jeito que conhecemos sem o Carrera GT. O Carrera GT foi um carro extremamente criticado por ser difícil de dirigir. Os principais fatores que contribuíram para essa narrativa eram a sua embreagem sensível, suspensões rígidas e pela direção dura. Todos esses fatores já são horríveis em um carro comum. Agora imaginem em um carro V10 de 610 cavalos e tração traseira. Não deveria ser nada fácil. Até mesmo o lendário piloto Walter Röhrl disse que o Carrera GT é um dos carros, se não o carro mais difícil que ele já guiou. Como a maioria de vocês deve saber, existe um fato que corrobora toda essa narrativa. O fato de que o ator Paul Walker morreu em um terrível acidente com o Porsche Carrera GT vermelho em alta velocidade. É claro que o carro não deveria estar em alta velocidade em via urbana, mas o meu objetivo aqui é exemplificar como esse carro não aceita erros. Mas apesar disso tudo, algo que não pode ser criticado é o seu belo ronco, ou melhor, sinfonia do motor V10. Com todos os problemas que o Carrera GT teve, a Porsche não podia se dar ao luxo de errar mais uma vez. Então, depois de longos anos de desenvolvimento e aperfeiçoamento, foi apresentado em 2010 no Salão de Genebra o conceito do que posteriormente seria o 918 Spyder. O carro foi um sucesso de público e crítica. E claro que a Porsche precisaria de uma espécie de aval de possíveis compradores. O que ela fez foi abrir uma lista de compra logo após o salão. A ideia era de que se houvesse bastante gente, o carro entraria em produção. E como sabemos, isso aconteceu em 2013. A priori, a Porsche queria produzir 2.000 unidades do hipercarro alemão. Mas depois, foi acordado a produção de 918 unidades, tornando o carro muito mais exclusivo e, claro, é um número muito mais interessante para a propaganda. O carro apresentou um visual mais arrojado, mais musculoso e com mais presença. A identidade visual é bastante forte. Claro que ele lembra o seu irmão mais velho, o Carrera GT. O que impressiona nesse visual é que tudo foi pensado para ser eficiente aerodinamicamente. Traduzindo de forma poética, o carro carrega a beleza da engenharia. Seu coeficiente de arrasto é de 0,36. É quase perfeito. Falando especificamente do design, ele é simplesmente lindo, de uma elegância sem igual. Seu visual é marcante devido à sua carroceria baixa e larga, que também criam linhas volumosas em todo o carro, desde as caixas de rodas, passando pelo habitáculo dos ocupantes até a traseira. Inclusive, eu acho a traseira a parte mais interessante desse carro. Tem muita coisa acontecendo ali. Quando digo isso, me refiro às linhas que otimizam o fluxo de ar até a aerodinâmica ativa dos spoilers
do aerofólio e do difusor. Se eu tivesse que destacar algo negativo nesse visual do 918, são essas entradas de ar embaixo das lanternas, que mais parecem uma olheira de uma noite mal dormida. Não achei tão legal quanto o restante. Mas enfim, o Spider é um carro lindo e harmonioso, que não se arrisca ao beirar o ridículo e exercitar linhas muito destoantes, mas também não usa o simplismo como seu pilar central. É um carro que materializa a engenharia em suas curvas elegantes. Mas então, o que justificaria o exorbitante preço de 845 mil dólares no seu lançamento? Talvez fosse sua construção de fibra de carbono e plástico, ou sua exclusividade, ou os grandes opcionais que existem dentro desse carro. Então, existem muitas justificativas para esse preço, e agora vamos destrinchar a principal delas, o seu sistema híbrido. O motor a combustão do Porsche 918 Spider é um V8 de 4,6 litros naturalmente aspirado. Ele pode produzir impressionantes 608 cavalos e torque de 55 kgfm. O motor está montado na posição central traseira e o mais baixo possível, para otimizar o centro de gravidade do Spider. Só essa potência seria o suficiente para acelerar o carro muito rápido. Avançando um pouquinho, nós sabemos que motores super quadrados têm sua faixa de eficiência máxima em giros altos, o que quer dizer que ele tem baixo torque em baixas rotações. Como você deve imaginar, é aí que entram os motores elétricos do 918 e toda a beleza do projeto de alta performance. O Porsche 918 Spider tem dois motores elétricos no seu sistema híbrido. O primeiro está montado entre o motor e a transmissão PDK automatizada de 7 marchas, e o outro motor está no eixo dianteiro. Vale salientar que o 918 é um carro de tração integral, o que significa que ele tem tração nas 4 rodas. Mas o interessante é que não há nenhum componente mecânico que leve essa tração ao eixo dianteiro. O que dá tração é o motor elétrico que mencionei que está montado no eixo dianteiro. E agora, chegou a hora de nos darmos conta do quão absurdo é esse hipercarro. Com as potências combinadas de 608 cavalos do motor V8, 156 cavalos do motor elétrico traseiro e 129 cavalos do motor elétrico no eixo dianteiro, estamos falando de absurdos 893 cavalos de potência e também impressionantes 130 kgfm de torque. É simplesmente um dos grandes apex da engenharia. Todos vocês, mas só me dá um tempinho. Todo mundo. Acelera! Percebam como tudo isso é complexo. Imaginem a dificuldade para fazer com que esses três motores conversem harmoniosamente entre si. A distribuição correta de potência, de torque, quanto cada motor vai entregar e em que momento vai entregar. É tudo muito difícil. Claro que toda essa potência sozinha e toda essa complexidade não fariam nada. Por isso, aliada a toda essa cavalaria, está o alívio de peso, que resulta em 1.675 kg. Na minha opinião, ainda é um carro pesado, mas com toda essa complexidade de projeto, não creio que poderia ser diferente. Todas essas combinações permitem o 0 a 100 em 2,6 segundos e 23 segundos de 0 a 300 km por hora. Simplesmente brutal. Minha primeira fala sobre esse interior, na verdade, é uma pergunta. Poxa, precisava desse display horrível? Puta que pariu, não precisava, cara. Ok, admito que não destoa do carro, da ideia de modernidade e tal. Mas sinceramente, um
carro tão incrível quanto esse merecia uns botões, hein? A exemplo desse cluster lindo, com essas indicações analógicas mesclando com o digital. O interior do Porsche 918 não é um que me agrade visualmente. É tudo muito exagerado. Desde o display que já mencionei, até o volante empanturrado de botões. Acredito que a Porsche perdeu a mão nesse aspecto. Mas também, sendo sincero, esse parece ser um dos interiores mais visualmente confortáveis e mais bem acabados que já vi em um carro. Não há muito o que falar sobre esse interior, não há nada de especial. É apenas mais um interior luxuoso. Nesse vídeo, já falei tanta coisa interessante sobre esse carro, mas aqui vai mais uma. Você deve imaginar pelos hipercarros que vimos antes, o McLaren P1 e o LaFerrari, que o 918 Spider bebe igual um opalão 6 canecos. Mas sinto te desapontar, pequeno gafanhoto. Nesse caso, não é bem assim não. A Porsche foi genial em unir dois mundos totalmente opostos. Quando nós vemos um Spider, nunca que passa pela cabeça de ninguém que o carro é capaz de fazer 33 km com 1 litro de combustível. São 33 km com 1 litro. É o consumo de uma motinha em um carro que pode chegar aos 350 km por hora. Cara, se você não se impressiona com isso, você está morto por dentro. Claro que esses 33 km com 1 litro são alcançados com uma condução perfeita. Mas de modo geral, o carro faz 20 km com 1 litro, o que ainda assim é um absurdo. Diferente dos outros hipercarros da Santíssima Trindade, o objetivo do 918 Spider é a baixa emissão de carbono, e ele teve o máximo de êxito nessa questão, já que ele só emite impressionantes 80 gramas de CO2 a cada quilômetro. O 918 possui vários modos de condução, mas gostaria de destacar o Sport Hybrid, que faz o uso exclusivo e contínuo dos motores elétricos. Somente com os dois motores elétricos, o carro tem apenas 30 km de autonomia e pode chegar aos 150 km por hora. Essa autonomia tão baixa torna ainda mais impressionante o fato de que há uma conversa perfeita entre os motores. Antes que falem nos comentários, é claro que eu deixei de falar muita coisa sobre o 918 Spider. É simplesmente impossível falar de todas as coisas legais que esse carro tem. Resolvi destacar sua engenharia, porque sinceramente é algo que me fascina muito. É claro que sua suspensão adaptativa, seus freios de carbono cerâmica de 6 pistões, seus modos de condução também são incríveis. Mas esse powertrain é perfeito, essa carroceria é perfeita. Como eu já disse antes, o carro é a materialização da engenharia mecânica e de materiais. Esse, senhoras e senhores, é o Porsche 918 Spider. Mother, tell your children not to walk my way. Tell your children not to hear my words, what they mean, what they say, mother. Hoje falamos do último carro que faltava da Santíssima Trindade. Você gosta do Porsche 918 Spider? Gosta do conceito de economia dele? E me conta aí nos comentários qual hipercarro da Santíssima Trindade você mais gosta. Particularmente, sou apaixonado pelo LaFerrari. Se você assistiu até aqui, significa que gostou do conteúdo. Então, que tal deixar o seu gostei e se inscrever no canal para mais vídeos nesse formato? Eu sou Arthur e te vejo na linha de chegada.